E olha só quem está aqui na garagem nessa bela cor Mineral White. É o BMW iX e é basicamente a aposta da BMW, ou mais do que a aposta, a declaração da BMW de que na nova era de eletrificação ela quer e vai fazer as coisas de um jeito diferente das suas principais rivais. Estamos falando aí de Volvo, Mercedes, Audi, que nessa nova era eletrificada estão basicamente tornando os seus carros conhecidos elétricos, suavizando a transição de quem vende um carro a combustão para um carro elétrico, enquanto a BMW, como esse iX mostra aqui, claramente está apostando numa ruptura, claramente está apostando que quem vai se eletrificar nos próximos anos está disposto a conhecer algo completamente novo. É uma aposta de alto risco que o tempo dirá se está certo ou não, mas não dá para negar que gera produtos interessantes e diferentes como esse iX, que apesar de ter um visual que lembra muito o X7, ele está em dimensões bastante próximo é do X5 do irmão menor. Aqui na frente a famoso visual polêmico apelidado de coelhinho, né? A grade aqui é uma grade estética apenas, né? Não tem uma tomada de ar aqui por trás, mas a BMW manteve a grade grande aqui no iX e com esses faróis afilados dá esse visual polêmico. Agora, feio, bonito, questão de gosto. O que eu posso dizer é que o X7, que é um carro que lembra esse visualmente, foi um carro que me incomodou muito visualmente no começo, em fotos, e ao longo dos anos, ao longo da convivência, eu fui entendendo, vamos dizer assim, o X7 hoje eu acho um carro bonito. Mas o importante aqui do iX, preços ainda não confirmados, mas vão começar na faixa ali de 600 pela versão xDrive 40 e passar de 800 mil reais por esse cara aqui, o xDrive 50, que traz mais de 500 cavalos e mais de 600 km de autonomia. Mas o mais importante e a coisa que mais vai mostrar isso para vocês é o interior. Quando eu adentrar aqui, opa, ele vem cheio de assinaturas luminosas desfrute o melhor da vida. Dr. Regis Salgado, CRM 54. Assinaturas também sonoras, inclusive com o som ligado aqui. E aqui eu já começo a mostrar para vocês um pouco do que eu ia dizer. Olha só esses botões de cristal aqui. Como eu vinha dizendo, dá uma olhada nesse interior, você vai ter que admitir que é um interior bastante diferente do que você já viu em matéria de interiores automotivos. Ou seja, a BM está abrindo mão até de um volante circular, que seja na maior parte um círculo. O volante é um polígono aqui, um hexágono. Deixa eu ligar aqui para poder mexer melhor. Uou, já se mexeu aqui. É um carro que aposta muito nessa vibe meio Jetsons, meio nave espacial, e quebra alguns paradigmas do que é considerado luxo. Por exemplo, botões de cristal aqui, ó, para mexer nos bancos, nas memórias, como aqui também no famoso iDrive, que agora, nos últimos anos, melhorou muito, né? Era um pouquinho irritante o multimídia dos BM, hoje é um dos melhores da indústria. O próprio câmbio, olha só a alavanquinha de câmbio aqui, tão pequenininha, também é de cristal, colocando em D na hora de... O próprio botão de partida aqui, Start, Stop. O acabamento aqui é de madeira, e vocês percebem que embaixo aqui, ó, por exemplo, para passar de faixa, essa placa inteira de madeira aqui, ó, mexe, é um grande botão capacitivo isso aqui, né? Enfim, coisas que nem eu, nem você jamais havíamos visto. Então, a BMW está apostando sim em, como eu falei, uma ruptura. Olha só, interessante aqui também, o espaço todo que fica aqui, ó, sem um túnel de transmissão e tal. Poderia usar isso, fechar, transformar em área de storage, né? Área de porta-trecos, vamos chamar assim, mas parece que a BMW fez questão de deixar aberto justamente para mostrar o que é possível, o que é novo quando se fala de carro elétrico. Em resumo, ela não está se prendendo a muitos dos paradigmas tradicionais aí da indústria ao longo dos carros de combustão, da história, né, de décadas, de mais de um século dos carros a combustão. Isso é bom, isso é ruim, é uma questão de gosto, é uma questão de estratégia e é, como eu disse, uma aposta arriscada, né? Se, principalmente no Brasil, mercados mais conservadores, se esse tipo de ruptura tão profunda vai ser encontrada com entusiasmo ou com resistência. Falando de rupturas, olha só, outra coisa interessante aqui, tal qual no Volvo C40, né, a gente não tem mais nenhum tipo de
cobertura física aqui do teto elétrico, mas você tem aqui, ó, você aperta e ele fica escuro ou claro, como se fosse uma cobertura física, mas é uma cobertura eletrocrômica. Ainda falando de coisas que a gente não está tão acostumado a ver no dia a dia em carros a combustão, até a saída aqui da porta. A BMW resolveu inovar, né, com um botãozinho aqui. Então, é o tipo de coisa, assim, tem coisas que, às vezes, ninguém perguntou se precisava mudar. E aí você muda. E aí, às vezes, você vai acertar, às vezes você vai errar. E isso vai, como eu falei, depender muito do gosto de cada consumidor. Acho que vale dar uma olhadinha aqui na dianteira do Coelhinho, mais uma vez. Agora, com os faróis iluminados, né? Esses faróis dos BMW elétricos, com esses detalhes em azul aqui, são sempre bastante legais também. Falei que a gente estava num carro das dimensões de um X5, de uma X5. Então vocês veem aqui que a gente tem um banco traseiro bastante generoso. A própria padronização dos bancos, né, foge do que a gente está acostumado, parece um sofá. Isso aqui é couro ou um material semelhante a couro, imagino que animal free, mas ele tem muita perfuração e aí ele fica uma coisa meio arejada, assim, parece que fica a sua mão meio flutuando em cima quando você coloca a mão em cima. Temos aqui espaldar dos bancos de plástico duro com o porta-revistas, enfim, coisas que fogem sempre do comum. Olha só aqui que interessante, até você pode fazer um carinho na nuca do motorista aqui, portas USB-C, mais aqui um outro jack de... não sei, vou ter que dar uma pesquisada no que é isso aqui exatamente. Temos aqui os controles também do ar para quem vem atrás. Você vê aqui o teto, né, vem até a parte de trás e controle aqui, o detalhe, um carro premium, um carro de 800 mil reais, né, o detalhe das luzezinhas de cortesia aqui para quem está atrás. E aqui também, desse ponto no banco de trás, a gente vê bem como o interior também foge do convencional, essa telona que agora é um dos grandes diferenciais aí dos BMW elétricos. Por exemplo, carros como o i4, né, que é uma versão a gasolina, aliás, uma versão elétrica da série 4 Coupé ali, Gran Coupé. Ele traz basicamente o mesmo painel, mas com essa telona aqui, então virou uma característica dos elétricos. E como historicamente a BMW sempre pregou, né, reparem aqui, ó, que a tela é um pouquinho inclinada aqui na direção do motorista, porque na origem, né, a BMW sempre foi uma marca aí que se orgulhou de ter essa filosofia meio, chamemos de driver first. Voltando aqui para o lado de fora, como eu falei, são 523 cavalos, 77 kg de torque debaixo do capô. Se vocês quiserem ver o que tem debaixo do capô, não vão conseguir, o capô não abre. Mas o logo da BMW abre sim, justamente para você fazer a reposição aqui, ó, do fluido do limpador, do lavador, né, do para-brisa. Dois motores, como a gente já está ficando acostumado, né, nessa era aí dos elétricos premium, um dianteiro e um traseiro, somados 523 cavalos, 77 kg de torque e principalmente nessa versão 50, né, xDrive 50, mais de 600 km de autonomia, que coloca hoje esse iX como o elétrico de maior autonomia disponível no mercado brasileiro. A outra versão, a versão 40, tem ali 326 cavalos, 0 a 100 na casa de 6 segundos, esse aqui faz de 0 a 100 na casa de 4 segundos, mas 200 mil reais quase a menos de preço, apesar da gente não ter os preços oficialmente confirmados ainda, mas essa faixa aí já foi mencionada pela BMW como cerca de 600 para o xDrive 40 e cerca de 800 para o xDrive 50. Reparem aqui também, estava falando que quando você fala de BMWs elétricos, né, você identifica aqui elétricos ou eletrificados por esse aro azul em volta do logo, e aqui integraram muito bem a câmera de ré, ó, não aparece, ou fica bem escondidinha aqui, chamemos assim. Dando uma olhada aqui no porta-malas, um carro com bastante espaço, eu diria que um porta-malas talvez até maior que de um X5, porque a gente também não tem a questão, como a gente estava falando, né, de túnel de transmissão, tudo mais. Aqui vocês estão vendo, a gente tem um step full size, essas coisas de adaptação para o mercado brasileiro, né, o consumidor brasileiro exige, fica difícil. Lá fora eu imagino que esse carro saia com kit de reparo, né, para não tomar tanto espaço assim desse porta-malão. Aliás,
porta-malas que tem outras peculiaridades bem interessantes, né? Primeiro, isso aqui vocês reparam, é uma questão de mercado americano, né? Você não pode ficar sem luz quando você abre a tampa, e como a lanterna tradicional sobe junto, você precisa ter uma outra luz de reforço, vamos chamar assim. E aqui vocês reparam que a caída é bastante acentuada para um SUV, né, turbo? Então, olha só, tem um ressaltinho a mais aqui na tampa, né? Quase como se fosse um sedã escondido, olha só. Fica um 3 volumes interno, vamos chamar assim. Deixa eu fechar a tampa aqui. E aí você está se acostumando com esse visual diferente ou não. Vamos voltar para o interior, que é a parte onde eu acho que esse carro mais, olha só como já mudou aqui o LED para um rosado, esse carro mais chama a atenção. Vou mostrar para vocês um pouco aqui dessa convivência, vamos chamar assim, ó. Agora sim, entrei, vamos acionar o carro. Tem essa assinatura sonora, o volante se movimenta, os faróis também acendem automaticamente. Visual bastante legal aqui. Eu tenho é um desafio, na verdade, para as montadoras, né? Nessa nova era elétrica digital, vamos chamar assim, cada vez mais os carros simplesmente colocam uma tela na frente do condutor. E como é que uma marca premium se diferencia, né? Antigamente, o cuidado com os relógios, ou a própria existência dessas telas, né, de telas menores, era um diferencial de produtos de luxo. Agora, em que quase todos os carros novos, projetos novos, saem de fábrica com essa ideia da tela, vai ficando mais difícil obter uma diferenciação. Aí a gente vê algumas coisas aqui de material, ó, como o painel revestido em couro, com esse detalhezinho aqui para enfatizar que é um couro ambientalmente amigável ao som do motor. Você pode acionar ou desacionar. Essa tela dos BM é bem interessante. Se eu voltar aqui para Home, eu gosto porque ela consegue manter várias funções ao mesmo tempo. A Volvo faz isso há bastante tempo de forma vertical, né? Mas várias marcas premium demoraram para acordar para isso. E você consegue aqui, ó, ter bastante customização do que você vai ver na tela, né? Então isso é bastante legal. Você, uma vez que transforma o carro em seu, fazendo aquele checão de 800 mil, você vai conseguir deixar a tela aqui. Vale a pena investir alguns minutos para deixar a tela totalmente com a sua cara. Agora, se a gente tem mais de 500 cavalos embaixo do capô oculto ali, e um 0 a 100 na casa de 4 segundos, é claro que a gente quer acelerar esse cara que está aqui, ó, com a autonomia prevista de 450 km, mas eu imagino que quando a gente der uma brincada aqui com os modos de condução, ó, a gente tem pessoal, Sport, e aí o carro já fica todo mais malvadão aqui. Tive que dar uma saída e tocou a campainha, mas só o fato de eu sair do carro já desacionou o carro. Isso é também, como a gente mostrou já no Volvo XC40, no C40, os carros elétricos agora eles têm isso, né? Eles não, você não precisa mais acionar e desacionar o carro. O carro sabe quando você entra que você quer ligar e ele sabe quando você saiu que você quer desligar o carro. Mas vamos acionar de novo aqui, ó. E aí mostrar os modos. A gente deixou ele no modo Sport, que está aqui ativo, né? A iluminação do próprio painel fica aqui mais avermelhada. E aí temos aqui um modo Efficient. E aí no modo Efficient a gente vai ter o máximo de consumo da bateria. Mas o que é interessante, aliás, o mínimo, né? Estamos agora pegando a estrada com esse cara até o litoral paulista, onde vamos gravar esse carro para o Auto Mais. Então, subam aqui nesse tetão sem cobertura, sempre fruto de muita dieta e treino, e vamos dar uma olhada no que esses modos de condução aqui fazem com a autonomia desta nave chamada BMW iX. Especialmente hoje, bora fazer um esquema multicâmeras, mas olha só que interessante, ó. O iX, mesmo com esse tamanhão aqui, ele pesa 2.500 kg, que para um carro elétrico é relativamente interessante, muito em parte por causa disso. Olha só, uso extenso de carbono na construção, né? Inclusive expõe aqui o carbono quando você abre as portas aqui, mantém o pretão do carbono e não a cor do carro. E olha só um outro pequeno detalhe interessante, né? Eu tava falando aqui como você não tem nenhum tipo de estrutura física aqui dividindo os bancos. Isso facilita, por exemplo, na hora de você vir colocar uma GoPro, você consegue... Quantos perrengues você já não passou tentando trocar de lado num carro, né? Pequenos
pequenas consequências, né, que a gente nem imagina do que essas quebras de paradigma podem fazer. Então agora sim, vamos aqui no esquema multicâmeras pegar a estrada. Mas afinal, como anda, deputado? Olha, deixa eu aproveitar, já que a gente está parado aqui no trânsito de Sampa, para mostrar uma coisinha legal, estática. Vocês viram que a gente usa esse botão aqui, né, para abrir a porta. Cuidando sempre se não vem um motoboy. Mas e se o carro der um trap eletrônico e te prender dentro do carro? Não tenha medo, tem um botãozinho físico aqui também, ó. Então tem plano A e tem plano B para você sair do carro. Agora sim, nos aproximando da rodovia dos imigrantes, deixa eu aproveitar o trânsito lento aqui para mostrar outra coisa muito interessante para vocês. Olha só aqui, vou dar um play no meu rapzinho raiz aqui do Nas. Bastante baixo, sabe o que acontece? As suas costas e o seu bumbum tremem. Sim, porque o banco inteiro aqui é uma caixa de som, gurizada. Uma coisa que, sinceramente, me espanta, como as montadoras meio que esqueceram, né? O meu Mazda MX-5, fabricado em 1993, já trazia aqui o apoio de cabeça com caixa de som. É uma coisa que a indústria meio que largou e agora está trazendo de volta, e é legal demais. Quando se você está ouvindo um som alto, é legal demais porque você sente o som no corpo. Mas, por exemplo, se você vai ouvir um podcast, uma coisa falada, é até um pouco estranho mesmo, né? Porque você sente ali a voz fazendo as suas costas vibrarem. É estranho, mas eu sou a favor dessa tecnologia, espero ver incorporada aí em outros carros. Já que a gente está se aproximando aqui da entrada da rodovia dos imigrantes, deixa eu contar um caos antes da gente acelerar um pouco mais. Enquanto isso, eu já vou colocando aqui, ó, em modo Sport, que a gente não tá para brincadeira nessa vida. Vocês viram que já, mudou toda a iluminação do painel. Olha só que interessante, você pode configurar o modo, e uma das coisas que o modo Sport faz, ele dá uma abraçadinha em você aqui no encosto, né? Fica um pouco mais esportivo nos modos efficient, né? O modo eficiência e o modo personalizado, ele fica um pouco mais amigável a pessoas gordinhas, chamemos assim. Mas vou contar um caos, então, que não tem nada a ver com o carro. Em 2004 vim fazer meu curso de pilotagem no Centro de Pilotagem Roberto Manzini, primeira vez que eu vim a São Paulo depois de adulto, e era relativamente recente a inauguração do Hop Hari, o maior parque temático da América Latina. Então vamos lá, isso é 2004, gurizada. Não tem smartphone, não tem Google, não tem nada. Navegação é guia telefônico, placas e perguntar para as pessoas. Eu não conhecia muito bem São Paulo, estava chegando aqui pela primeira vez adulto, primeira vez que eu ia dirigir em São Paulo. Li no guia lá que o Hop Hari ficava no quilômetro 72 da rodovia dos Bandeirantes. E você que mora em São Paulo já se deu conta o quão pouco amigável é para quem não é daqui o fato de que a Avenida dos Bandeirantes, da qual eu acabei de sair, não tem nada a ver com a rodovia dos Bandeirantes. A Avenida dos Bandeirantes vira a rodovia dos Imigrantes. São dois nomes bastante parecidos. Resumo da ópera, tornando uma longa história curta, quando eu cheguei no quilômetro 72 da rodovia dos Imigrantes, não havia Hop Hari, e o policial para o qual eu pedi informações no quilômetro 72, falei, aqui não é o quilômetro 72 da rodovia dos Imigrantes? Ele riu-se e disse, aliás, dos Bandeirantes, ele riu-se e disse, não, é da rodovia dos Imigrantes. Então eu tive que fazer mais 150 quilômetros de volta para poder andar de montanha-russa. Agora sim, chegando na rodovia dos Imigrantes e não dos Bandeirantes, vamos, vocês ouvem aí, né, essa questão do ronco, né, é uma palavra ruim, ruído, vamos chamar, né, ó, já dando uma brincada com o multimídia, vou botar aqui de volta no CarPlay, vou botar de volta na navegação. Bom, gurizada, temos 2,5 toneladas aqui, mas temos 77 kg de torque, o que significa que quando você pisa, a aceleração é explosiva, não tem como não ser. E eu gosto dessa ideia do ruído ou ronco. Inclusive, eu já tô aí há bastante tempo no dia a dia com carros eletrificados ou elétricos, né? Hoje mesmo, saindo aqui para gravar, você tem ali a vizinha
passeando com o cachorro no meio da rua, bairro residencial, tudo bem, tudo normal. Se você ainda não experienciou um elétrico no dia a dia, saiba que você tem que ter um pouquinho mais de paciência e um pouquinho mais de atenção com os pedestres, porque eles não ouvem você se aproximando. E um pouquinho mais de paciência e um pouquinho mais de atenção com os pedestres é sempre uma coisa boa, né? Afinal, o pedestre, na dúvida, o pedestre está sempre certo. Você que está dirigindo, você está ali com 1,5 toneladas, 2 toneladas de aço, e a outra pessoa é apenas uma cápsulazinha de carne, osso e fluidos. Cuide dela, porque o potencial de você causar estrago nela é muito maior do que o dela causar em você, mesmo que ela esteja talvez errada na decisão de atravessar a rua, por exemplo. Findo esta parte, vamos falar aqui de concorrência, né? Quem é que senta na mesma mesa aqui do BMW iX? Hoje no mercado brasileiro, nessa faixa de preço aí de 600 mil reais, a gente está falando principalmente de Audi e-tron SUV e suas respectivas variantes que vem chegando aí, e o Mercedes EQC, né? Tá um pouquinho abaixo de preço. A Mercedes ainda não trouxe o seu SUV elétrico baseado no classe E, e sim o baseado no classe C, mas ele vai chegar e vai entrar nessa briga também. Também vai chegar em terras tupiniquins aqui, prevejo que em 2023, o novo Volvo XC90, que vai ser um SUV grande, 100% elétrico, porém não vai ter esse nome. A Volvo, a partir da próxima geração do XC90, vai migrar para nomes e não mais siglas para nomear os seus carros. Isso faz até com que eu imagine que aqui no Brasil, onde o XC90 é um produto bastante forte nesse segmento, o XC90 conviva com o seu sucessor por um tempo, né? A Volvo tenha esse novo XC90, que vai ter outro nome, 100% elétrico, posicionado um pouco acima do XC90 híbrido, que deve continuar no mercado. Agora, quando a gente olha para esses concorrentes existentes hoje no mercado brasileiro, nessa faixa, vindos de Audi e vindos de Mercedes, dá para a gente colocar aqui até nessa mesma turma o BYD TAN, né? Tá ali na faixa de 500 mil, tem também potência acima dos 500 cavalos. Aonde o BM se diferencia muito deles é justamente nessa questão de oferecer uma experiência muito inovadora, muito diferente para quem está acostumado com o carro a combustão, né? Então aqui você está realmente, quem sabe, quebrando paradigmas, como a BMW quebrou paradigmas na hora de construir o carro, você vai quebrar paradigmas como motorista aqui. Preciso dizer também que eu fiz questão de não estudar muito o carro parado, porque quando você quebra muito essa questão do que fazer com a ergonomia, é sempre interessante, né? Você medir se isso deu certo ou não. E eu vou dizer que o carro é bastante amigável para o usuário que chega, né? O usuário de primeira viagem, coisa que historicamente os multimídias de BMW não eram muito, não se destacavam tanto assim nessa amigabilidade do primeiro uso. E aqui no iX eu acho que evoluiu muito o iDrive da BMW, né? Eu me achei muito fácil aqui, não apanhei do carro, e isso é sempre muito legal. Agora, onde ele fica um pouco devendo é nessa questão de configurabilidade, né? A gente não tem os pedals aqui para mexer na questão do quão regenerativo tá o freio, né? A questão do One Pedal Driving. Então você até consegue mexer nisso, mas tem que entrar em menus. Você não tem a questão de duas marchas, como por exemplo no Porsche Taycan. Certamente vão vir aí os futuros SUVs da Porsche, também dando essa distinção, SUVs elétricos, né? Essa distinção entre um arranque explosivo em baixa e um carro um pouco mais solto em alta, né? Ele fica aqui um pouco, ó, quando eu tiro o pé do acelerador aqui, tá uma 130 por hora, tiro o pé, ele dá essa travadinha, porque a regeneração tá bastante alta. Eu gostaria de ter um pedalzinho aqui para diminuir, mas enfim, estamos, como se diz nos Estados Unidos, splitting hairs, ou como se diz aqui no Brasil, procurando pelo em ovo. O fato é que, e você que é daqueles caras que fala, ah, mas não falou mal do carro. Bom, galera, você pode falar mal do iX aqui na questão de preço, você pode falar mal na questão estética, que é uma questão de gosto, mas um carro de 800 mil reais na nossa realidade brasileira, a gente não tem como chamar de outra coisa que não seja uma nave, né? Eu acho que a BM ainda peca também na questão, e isso vai ser resolvido muito em breve, né? De não ter ofertas mais acessíveis no seu line-up de elétricos aí, né? O Volvo C40 continua e o XC40 continuam reinando
nadando de braçada, inclusive na questão de vendas, porque eles oferecem a experiência de um SUV premium 100% elétrico num ticket de entrada bastante mais amigável, coisa que Mercedes, Audi e BMW estão um pouco dormindo no mercado brasileiro por enquanto. Vão resolver isso num horizonte próximo, mas fato é, se você quiser entrar num SUV 100% elétrico do trio alemão, do famoso trio alemão, você vai ter que gastar bastante mais. Mas é isso, gurizada. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Espero que vocês tenham a maior parte das suas dúvidas em relação a esse carro inovador, conhecido como BMW iX xDrive 50, resolvidas. E se não foram, deixa aí nos comentários que a gente troca uma ideia por escrito. Bora acelerar aqui, almoçar na Riviera de São Lourenço e gravar também. Você é daqueles que reclamam às vezes, mas a imagem não tá tão legal, o áudio não tá tão legal no seu canal. Você vê Cássio Cortes revisando vários carros com áudio e imagens espetaculares nível televisão lá no Automais TV. Então se inscreva também em youtube.com/automaisOficial, além de se inscrever aqui em youtube.com/Cássio Cortes e deixar o like nesse vídeo, né? Então, valeu demais, cuidem-se bem e aquele abraço, e a gente se vê aqui e no Automais. Até a próxima.